Bom dia, vocês estão bem? Saudades de vocês. Um beijo, viu? Fiz a correção da tarefa. Alguns alunos estão me deixando de enviar tarefa, tá? Essa tarefa aqui, olha, certo? Que é o exercício 2 do revisando e o exercício 21 dos propostos, vocês fizeram direitinho. Só aqui, gente, que eu assinalei que a gente não pode aproximar. Certo? Então, P2 é 1,999 atm. Tudo bem? Bem, desculpa. Nós falamos que a lei geral dos gases é aquela equação que nós aplicamos na tarefa, que é P1, V1 sub T1, que é igual a P2, V2 sub T2. Quando é que a gente usa essa equação? Quando a massa do gás não varia, certo? Nós temos outra equação para os gases, que é a equação de Clapeyron, que é PV igual a nRT, onde N é massa sobre massa molar, certo? Que é o número de mols. Quando o exercício se refere a um gás que vazou para o meio ambiente, certo? A gente não pode, tá vendo que vai mudar o número de mols, então não vou poder usar essa. Eu vou ter que trabalhar com a equação de Clapeyron, certo? Bem, para trabalhar com uma equação ou outra, a temperatura tem que ser em Kelvin. Então, passar para Kelvin, eu pego Celsius e somo 273. Bem, o volume, tanto você pode usar litro ou decímetro cúbico na equação de Clapeyron, certo? A pressão tanto pode ser em atm ou milímetro de mercúrio, mas muito cuidado para a constante de Clapeyron conforme as unidades usadas. Se você usar a pressão em atm, o R vai ser 0,082, mas se a pressão for em milímetro de mercúrio, o R vai ser 62,3, certo? Bem, N, como eu falei, é o número de mols, Emão é a massa molar do gás e M minúsculo é a massa do gás dentro do recipiente, não aquele que vazou, certo? Bem, vamos então resolver alguns exercícios usando a equação de Clapeyron. Então, ele diz o seguinte, esse é o exercício 13, tá? Página 341 dos propostos. Então, vamos lá, olha. Um volume de 8,2 litros é ocupado por 64 gramas de gás oxigênio a uma temperatura de 27 graus Celsius. Qual é a pressão no interior do recipiente? Considere o oxigênio um gás perfeito e o mol de oxigênio tem uma massa molar de 32 gramas. Então, primeira coisa. Se eu estou falando que qual é a pressão no interior do recipiente, e eu não estou falando de um estado 1 e houve uma transformação para o estado 2, então que equação que eu vou usar? A equação de Clapeyron, PV com nRT. Eu quero calcular a pressão. O volume é 8,2 litros. E o número de mols? Olha, se o mol é 32 gramas, ó, tá vendo? Um mol 32 gramas, 64 gramas que é a massa que eu tenho, X, então eu vou ter 2 mols, então 2. Como eu usei o volume em litros, certo? E aqui eu quero a pressão em atm, eu vou usar R 0,082. A temperatura era 27 graus Celsius, não se esqueçam que tem que ser em Kelvin. Somo 273, 300 Kelvin, certo? Fazendo as operações, olha o que eu fiz aqui, ó, 0,082, eu coloquei em notação científica para ficar mais fácil as minhas contas, tá vendo? Cancelei, ficou 2 vezes 10 a menos 2 vezes 300, que vai dar 600 vezes 10 a menos 2, 6 atm, que é a alternativa D. Tudo bem? Outro exercício que eu vou resolver com vocês é da página 341, exercício 20 dos propostos. E diz o seguinte, um cilindro metálico fechado com tampa contém 6 mol de gás a pressão de 4 atm e na temperatura ambiente. Abre-se a tampa do cilindro. Depois de seu conteúdo ter entrado em equilíbrio termodinâmico com o ambiente, qual é o número de mols que permanecerá no cilindro? Vocês estão percebendo que houve vazamento de gás?
Então, não posso usar P1, V1 sobre T1 é igual a P2, V2 sobre T2, porque eu só uso essa equação se a massa for constante, certo? Dados, pressão atmosférica é 1 atm e o ar é admitido como gás ETL. Então, o que eu tinha no estado inicial? Olha, eu tinha inicialmente 6 mol de gás, que quando estava tampado, estava com uma pressão de 4 atm e na temperatura ambiente 25 graus Celsius, certo? Vou chamar aqui o volume do cilindro, que é o volume inicial de V. Quanto abriu-se a tampa do cilindro, certo? Extravasou gás. Vou chamar de N final o número de mols de gás que ficou dentro do cilindro. Se está sem tampa e entrou num equilíbrio termodinâmico, quer dizer que a pressão final ficou igual à pressão externa, que é 1 atm. A temperatura final é igual à temperatura ambiente, continuou 25 graus Celsius, certo? E o volume final é o número de mols dentro do cilindro, não é? Então, o volume é o mesmo, V. Não se esqueça que o gás ocupa todo o volume disponível. Então, ó, vai vazar gás para o meio ambiente? Vai, mas algum vai ficar dentro do cilindro e vai ocupar todo o volume do cilindro. Então, vamos lá. Bem, usando a equação de Clapeyron, PV igual a nRT, eu coloquei assim, olha, R é uma constante, T é uma constante, por quê? Porque é a mesma temperatura, tá vendo? Volume é o mesmo. E R é constante Clapeyron. Então, eu isolei o que ficou constante. Então, ó, R vezes T sobre V. Passei o número de mols para lá, porque variou, certo? Então, olha, isso, R vezes T sobre V, é uma constante, tanto para o estado inicial como para o estado final. Então, eu escrevi P inicial sobre N inicial é igual a P final sobre N final. Bem, qual que é a pressão inicial? 4 atm. Qual que é o número de mols inicial? 6. Qual que é a pressão final? 1 atm. Qual que é o número de mols que ficou dentro do cilindro? N final que eu quero calcular. Então, vai ficar 4 N final é igual a 6. N final, 1,5 mols. Bem, assistam no Homeschool Poliedro a videoaula da semana 2 e a videoaula 2, que vai falar sobre a primeira lei da termodinâmica. Quem vai dar essa aula para vocês é o professor Faria Pires. Bem, depois disso, assista o meu vídeo aula aqui, ó. Vou trabalhar agora com vocês o trabalho envolvido em expansões ou compressões de massa gasosa. Não se esqueçam que expansão de um gás é quanto a um aumento de volume e compressões é quanto a uma diminuição de volume. Então, vamos imaginar que aqui eu tinha um volume V1 de um gás. Isso daqui eu vou chamar, essa tampa aqui eu vou chamar de um êmbolo, certo? Se eu aquecer esse gás vai ficar mais agitado. Ele vai empurrar essa tampa, certo? E o volume passa para V2. Vocês percebem que houve um deslocamento da tampa daqui até aqui, certo? Consequentemente, houve um aumento de volume. Então, a variação de volume é V2 menos V1. Bem, essa variação de volume, lembro que vocês que volume é a área vezes a altura? Quem que é a área? A área da tampa. Quem que é a altura? O deslocamento, o tanto que subiu, certo? Bem, durante a expansão, a pressão se manteve constante e o gás aplicou sobre o êmbolo uma força F, provocando um deslocamento D. Assim, o trabalho realizado pelo gás foi força vezes deslocamento. Lembram vocês, na dinâmica, que trabalho era força vezes deslocamento, vezes cosseno do ângulo. Que ângulo que é esse? O ângulo formado entre a força e o deslocamento, aqui o ângulo é 0 graus. E cosseno de 0 graus é 1, por isso que fica trabalho é força vezes deslocamento. Certo? Mas sendo P a pressão e A área do êmbolo, sabemos que o que é pressão? Pressão não é força sobre área. Então, força não é pressão vezes área. Se eu substituir aqui no lugar de força, pressão vezes área, não vai ficar assim, ó, trabalho é pressão vezes área vezes deslocamento, certo? Mas área vezes deslocamento, olha, área vezes deslocamento não é ΔV. Então, eu vou chegar que trabalho é pressão vezes área vezes deslocamento, como
área vezes deslocamento é delta V, isso aqui veio até aqui. Então, vai ficar pressão vezes delta V. Então, como que eu calculo o trabalho realizado por um gás quando a pressão é constante? Pressão vezes delta V. Tudo bem? Só use essa fórmula se a pressão for constante. Bem, quando a pressão é constante, você tem um gráfico de pressão versus volume. Se você calcular a área, certo? Entre o deslocamento de V1 para V2, se você calcula o trabalho. Porque, olha, trabalho não é pressão vezes delta V, então a área de tal trabalho. Tudo bem? Bem. Aquilo era uma expansão. Então, olha, o volume V2 era maior que o volume V1. Vamos ver numa compressão. Então, olha. Quando o gás sofre uma compressão, isto é, uma diminuição de volume, o deslocamento D tem sentido oposto à força. Então, olha, você tem a força de um gás, só que a tampa, o êmbolo, desce. Tudo bem? Tem uma compressão. Nesse caso, o trabalho sobre o gás é negativo. Então, vamos lá. Quando eu tenho isso aqui, gente, ó, o gás empurrando a tampa, eu falo que o gás realiza trabalho sobre o meio. Quanto eu tenho? Isso, desculpa, gente. Meu Deus, desculpa. Isso aqui, desculpa, gente. Isso aqui, olha. Vocês estão percebendo que o meio que realizou o trabalho sobre o gás, por isso que o trabalho é negativo. Então, resumindo, o que é uma expansão? É um aumento de volume. É o trabalho do gás vai ser positivo. E eu falo, o gás realiza trabalho sobre o meio. Quando eu tenho uma compressão, eu tenho uma diminuição de volume. Então, eu falo que o meio realizou trabalho sobre o gás e o trabalho é negativo. Tudo bem? Bem. Quando vocês têm um gráfico de pressão vezes volume, disse a vocês que a área sobre o gráfico me dá o trabalho, certo? Que aquela forma, trabalho é pressão vezes delta V, só pode ser usado, olha essa daqui, se a pressão for constante. Soninha, se a pressão variar, como aqui, olha, a pressão aqui era menor e aqui é maior. Você não pode usar essa forma. Você vai ter que ter o gráfico e a área sobre o gráfico você acha o trabalho. Se há um aumento de volume, o trabalho é positivo. Se há uma diminuição de volume, o trabalho é negativo. Tá vendo que aqui eu estou representando trabalho por um tal? Aqui, certo? Vamos ver isso daqui, olha. Coloquei um exemplo aqui para vocês. Olha, uma transformação é dada pelo gráfico abaixo. Então, vamos aqui. Aqui é pressão em Newton por metro quadrado, aqui é volume em metro cúbico. Tudo bem? Quando eu tenho um volume de 4, eu tenho um ponto A que tem uma pressão de 2 vezes 10 a quinta Newton por metro quadrado. Quando eu tenho um volume de 7 metros cúbicos, eu tenho um ponto B que tem uma pressão de 4 vezes 10 a quinta Newton por metro quadrado. Se eu perguntar para vocês qual que é o trabalho realizado por este caso, ó, tá vendo que a pressão é variável, certo? Então, eu vou ter que achar essa área. Isso daqui é um trapézio. Como que eu acho essa área? Lateral menor que a base menor, mais lateral maior que a base maior, vezes a altura dividido por 2. Tudo bem? Se houve um aumento de volume, ó, de A passou para B, então de um volume 4 metros cúbicos passou para um volume de 7 metros cúbicos, é uma expansão e o trabalho é positivo. Substituindo aqui, eu vou encontrar um trabalho de 9 vezes 10 a quinta joule. Tudo bem? Bem. O que é uma transformação cíclica? Uma transformação cíclica, gente, é quando você sai de um ponto A, vai para o ponto B, vai para o ponto C, vai para o ponto D e volta para o A. Então, você sai de um ponto e volta para o mesmo ponto. Ciclo, transformação cíclica de uma massa gasosa é uma sequência de transformações gasosas em que, ao final de cada transformação,
o gás retorna ao seu estado inicial de pressão, temperatura e volume. O estado inicial coincide com o estado final. Tudo bem? Soninha, como que eu acho o trabalho de uma transformação cíclica? A área do ciclo. Certo? Bem, nos slides anteriores, ele está representando o trabalho pelo tal. Certo? Aqui ele representa o trabalho por um W. Certo? Só você fazer uma legenda e indicar para o examinador qual que é o símbolo do trabalho, tá? Bem, em toda transformação cíclica representada no diagrama pressão versus volume, o trabalho realizado é fornecido pela área do ciclo. Agora, preste bem atenção. Se o ciclo é realizado no sentido horário, o trabalho é positivo, certo? Se for realizado no sentido anti-horário, o trabalho é negativo. Não se esqueça que trabalho positivo, o gás realiza trabalho. Trabalho negativo, o meio realiza trabalho sobre o gás. Então, vamos aqui. Olha o exercício da Unesp. O diagrama pressão versus volume da figura mostra a transição de um sistema termodinâmico de um estado inicial A para um estado final B, segundo 3 caminhos possíveis. Então, vamos lá. Olha esse caminho. Ele sai de A, passa por C e chega em B. No outro caminho, sai de A e vai até o B. No outro caminho, sai de A, passa por D e vai até o B. Ele pergunta o caminho pelo qual o gás realiza o menor trabalho e a expressão correspondente são, respectivamente. Então, vamos lá. Se eu sair do A, passei para o B e passei pelo C e fui até o B, qual que é o meu trabalho? Meu trabalho é tudo isso aqui, gente, ó. Toda a área debaixo desse caminho. Se eu for de A até B, o meu trabalho é toda essa área debaixo disso aqui, ó. Se eu for de A para D, você está vendo que não houve variação de volume? Então, não realizou trabalho. O trabalho é nulo. Do D para o B, opa, ficou só isso. Então, o trabalho é isso aqui, ó. Só a área desse retângulo aqui. Certo? Então, qual que é a área menor? Essa daqui. Então, ele pergunta o caminho pelo qual o gás realiza menor trabalho. Qual que é? De A para D para B. E como que eu vou calcular por essa área? Como que vai ser essa área? P2 vezes quem? V2 menos V1, que seria isso daqui. Tudo bem? Qual a alternativa? B, ó. A para D para B. E a área é P2 vezes V2 menos V1. Vamos então agora realizar o exercício de sala de aula dessa aula 9, certo? Bem, o exercício 1 da aula 9, frente 3, diz o seguinte: analise o gráfico a seguir, que representa uma transformação cíclica A, B, C, D, A, de um mol de gás ideal. A. Calcule o trabalho realizado pelo gás durante o ciclo A, B, C, D, A. Olha, é um ciclo, sentido horário, então trabalho positivo. Como que eu acho o trabalho? A área desse ciclo, que nada mais é que base, que vai de 2 a 6, dá 4, vezes a altura, que vai de 5 a 15, que dá 10, 40 joule positivo, que está no sentido horário, certo? Então, ó, sentido horário, trabalho positivo, trabalho é numericamente igual à área do ciclo, 4 vezes 10, 40 joule, certo? Na B, calcule o maior e o menor valor de temperatura absoluta do gás no ciclo. Considere R igual a 8 joule Kelvin vezes mol. Justifique sua resposta apresentando todos os cálculos realizados. Então, vamos interpretar o gráfico. No ponto A, você tem um volume 2 metros cúbicos e uma pressão de 5 Nm por metro quadrado.
No ponto B, você tem um volume de 2 metros cúbicos mais uma pressão de 15 Nm por metro quadrado. No ponto C, você tem um volume de 6 metros cúbicos e uma pressão de 15 Nm por metro quadrado. No ponto D, você tem um volume de 6 metros cúbicos e uma pressão de 5 Nm por metro quadrado. Então, vamos lá. Então, eu coloquei tudo aqui. Bem, nós percebemos que do estado A para o estado B, certo? É uma transformação a volume constante, olhando o gráfico. É uma transformação isovolumétrica. Nós sabemos que uma transformação isovolumétrica, tá vendo? Eu cancelei, ó, VA e VB. A pressão é diretamente proporcional à temperatura. Então, se a pressão triplicou, a temperatura triplicou. Então, se eu chamar a temperatura A de T, a temperatura B é 3T. Tudo bem? Quando vai do estado B para o estado C, analisando o gráfico, eu percebo que a pressão é constante, é uma transformação isobárica. Numa transformação isobárica, o volume é diretamente proporcional à temperatura. Então, olha, se o volume triplicou, a temperatura também vai triplicar, certo? Quando ele vai do estado C para o estado D, certo? Já é uma transformação isovolumétrica, volume é constante, certo? Novamente, usando a equação geral dos gases, nós percebemos que a pressão é diretamente proporcional à temperatura. Então, tá aqui para cá, a pressão não dividiu por 3, a temperatura também dividiu por 3. Então, analisando isso, qual que é o estado de menor temperatura? É o A, que tem uma temperatura T. Qual que é o de maior temperatura? É o C, que a temperatura é 9T. Tudo bem? Bem, o exercício te pede para calcular a menor temperatura absoluta e a maior temperatura absoluta, certo? Então, PV com nRT, isolando o T vai ficar P vezes V sobre nR. Então, ó, 5, que é a pressão A, volume 2, certo? Eu tenho um mol de gás e ele falou para considerar a constante Clapeyron 8. Substituindo, eu vou ter 1,25 Kelvin, menor temperatura absoluta. Tudo bem? Bem, para você achar a maior temperatura absoluta, você pode usar isso daqui, ó, 9T. Então, 9 vezes 1,25. Tudo bem? Ou, se quiser usar a equação de Clapeyron, é só substituir 15, certo? 6, 1 mol dividido por 8, que vai dar 11,25 Kelvin. Vamos falar agora um pouquinho da energia interna U de um gás. Bem, a energia interna de um gás é, na realidade, a soma da energia cinética dos átomos e moléculas do gás, certo? Então, quando você aumenta a temperatura de um gás, o gás não fica mais agitado. Então, se ele fica mais agitado, aumenta a sua energia interna. Tanto que a gente fala que a energia interna é igual à energia cinética de um gás, que é dada por 3,5 vezes o número de mols, vezes a constante de Clapeyron, vezes a temperatura em Kelvin, temperatura absoluta. Nós não conseguimos medir a energia interna de um gás, a gente mede a variação de energia interna, certo? E a variação de energia interna está diretamente ligada à variação da temperatura. Se a temperatura aumenta, a energia interna do gás aumenta. Se a temperatura diminui, a variação de energia interna diminui. Se a temperatura não varia, se é uma transformação isotérmica, eu não tenho variação de energia interna do gás. Tudo bem? Bem. Vamos chegar, então, agora na primeira lei da termodinâmica, certo? Bem, quando você dá calor para um gás, certo? Você varia a energia interna do gás, que vai ser a energia interna final menos a inicial, certo? Se o gás conseguir, ele vai realizar trabalho, vai empurrar o êmbolo. Então, nós podemos falar assim, olha, a energia que ele recebe sob forma de calor, certo? Uma parte varia a energia interna, outra parte realiza trabalho. Tanto que eu posso escrever, ó, Q é igual a delta U mais trabalho.
Se eu passar o delta U para o primeiro membro e o trabalho para o segundo membro, pode chegar até delta U é igual a quantidade, calor, menos trabalho. Então, olha, quantidade, calor, menos trabalho, eu tenho delta U, certo? Agora, presta bem atenção nas transformações. O que é uma transformação isotérmica? Temperatura constante. Olha a isoterma aqui. Quem depende da temperatura? A energia interna. Se a energia interna depende da temperatura e a temperatura é constante, eu não tenho variação de energia interna, então ΔU é zero. Se eu aplicar no primeiro princípio da termodinâmica, ΔU zero é igual a quê? Menos trabalho, eu vou ver que a quantidade de calor é igual ao trabalho. Então, olha, numa transformação isotérmica, temperatura constante, todo calor que é recebido pelo sistema é totalmente transformado em trabalho. Bem, Soninha, e numa transformação isocórica, também chamada de isométrica ou isovolumétrica, tem volume constante. Quem depende da variação do volume? O trabalho. Ah, então agora o trabalho é igual a zero. Então, ó, ΔU não é igual a Q menos trabalho. Se trabalho é igual a zero, ΔU é igual a Q. Então, ó, todo calor recebido pelo sistema é igual à variação da energia interna, certo? O trabalho realizado nessa transformação é nulo, porque o volume não varia, certo? Opa! Bem. E numa transformação adiabática? Gente, o que é uma transformação adiabática? Uma transformação adiabática é que não troca calor. Quando não troca calor, a quantidade de calor é zero, certo? Se o primeiro princípio da termodinâmica é ΔU é igual a Q menos trabalho e Q é zero, eu vou chegar que a variação de energia interna é igual a menos trabalho. Então, presta bem atenção aqui. Se aumenta a temperatura, aumenta a variação da energia interna. Tudo bem, mas o trabalho é negativo. O que significa trabalho negativo? Ocorreu uma compressão. Então, olha, aumentou a temperatura, só que o gás é comprimido. Ó. Tá vendo? Ó? Compressão adiabática, o volume diminui. E a pressão e a temperatura aumentam e o gás se aquece. Agora, vamos pensar uma coisa. Soninha, se diminui a temperatura, então ΔU é negativo? Opa, então o trabalho vai ser positivo, porque tem sinais opostos. O que significa trabalho positivo? Ocorreu uma expansão, o volume aumentou, mas a temperatura diminuiu. É quando a gente usa um spray, a gente percebe que a latinha fica gelada. Tudo bem? Desculpa, eu pulei um slide. Eu falei da transformação isotérmica, da transformação isocórica, da transformação adiabática e da transformação isobárica, que é com pressão constante. Bem, primeiro princípio da termodinâmica, ΔU é igual ao trabalho, é igual a quantidade de calor menos trabalho. Como que eu calculo o trabalho? Pressão vezes ΔV. Certo? Posso usar essa forma? Posso, porque a pressão é constante. Ou como eu posso achar pela área do gráfico pressão versus volume. Certo? Vamos fazer um exercício. Então, vamos lá. O exercício 3 da aula de vocês, o caderno de atividade, diz o seguinte. Certa quantidade de gás sofre 3 transformações sucessivas, de A para B, de B para C, de C para A, certo? Conforme o diagrama pressão versus volume apresentado na figura. A respeito da transformação, afirmou-se o seguinte: o trabalho total realizado no ciclo ABCA é nulo. Falso. Por que é falso? Isso aqui não é um ciclo. Como que eu calculo o trabalho? Pela área do ciclo, certo? Bem, a energia interna do gás no estado C, tá vendo que o gás aqui está no estado C, aqui eu não tenho uma isoterma, certo? É maior do que no estado A. Bem, se eu tivesse uma isoterma aqui, ó, certo? Ela não seria para baixo dessa isoterma aqui, certo? Lembra que eu expliquei na aula anterior que então essa temperatura é menor?
do que essa? Bem, se vocês não lembrarem, eu vou falar o seguinte. A temperatura é diretamente proporcional ao produto pressão versus volume, certo? Aqui eu tenho uma pressão maior e um volume V. Aqui eu tenho uma pressão menor, um volume V. Então, essa temperatura aqui é maior do que essa. Tudo bem? Como essa temperatura B é maior do que a A? Por quê? Porque esse volume é maior por uma mesma pressão, certo? A energia interna do gás não depende da temperatura, então nós estamos falando que a temperatura C é igual à temperatura B, que é maior que a temperatura A. Então, lógico, se a temperatura aqui é maior do que aqui, a energia interna do gás do estado C é maior. Bem, 3. Durante a transformação de A para B, o gás recebe calor? Sim, por quê? Tá vendo que aqui eu tenho um volume VA, aqui eu tenho um volume VB, certo? Tá vendo que houve uma expansão? Se ocorreu uma expansão, o trabalho é positivo. Bem, estou falando que aqui a energia interna aqui é menor que a energia interna aqui. Então, aqui a energia interna é maior. Então, significa ΔU também é positivo, certo? Se Q é igual a ΔU mais trabalho, então o que significa? Vai dar um valor positivo. Então, posso falar que o gás recebe calor porque ele é positivo e realiza trabalho porque ocorreu uma expansão, certo? Bem, então quais são corretas? 2 e 3. Aqui eu deixei a explicaçãozinha direitinho para vocês. Qualquer dúvida entra no particular, tá? Bem, o que vocês vão ter de tarefa? Bem, essa tarefa é só para quinta-feira que vem, dia 24, até às 8 horas, tá, gente? É o livro, página 344, exercício 40 e 41. Bons estudos, um abraço.